Bem-vindos a mais um episódio da rubrica Entrevistas de Elite. Hoje temos connosco o grande Daniel Dias, atleta da Rádio Popular Paredes Boa Vista. Daniel, antes de mais, muito obrigado por estares aqui connosco. És uma cara que não passou despercebida quem vê a volta a Portugal lá em casa. E digo isto porque logo no prólogo, no arranque, surpreendeste muita gente, não me surpreendeste a mim, que eu tinha informação adicional do teu lado que tu marcaste aquela prova, mas surpreendeste porque tiveste muito tempo ali até ao fim na cadeira quente, acabaste de ficar em quarto, só atrás dos grandíssimos contrarrelogistas. Na volta a Portugal fizeste outro top 10, salvo erro nono, não é? Em Viseu. Sim. Ficaste em oitavo também no contrarrelógio individual no Nacional, há coisa de 2 mesinhos atrás. Portanto, és um especialista também nesta modalidade e eu, antes de mais, obrigado uma vez mais por estares aqui, mas queria-te arrancar já com esta pergunta, que é: o que é que te faz de ti tão especial enquanto atleta contrarrelogista? Antes de mais, agradecer pelo convite, é sempre um prazer estar aqui no Saco Indrístico e ter esta conversa contigo. O contrarrelógio, acho que desde cedo que foi sempre algo que eu adorei. E era uma arma que, quando era mais novo, gostava sempre de trabalhar. Desde pequeno que tenho vindo a ter bons resultados no contrarrelógio. Fui tendo alguns azares pelo meio, nunca consegui ser campeão nacional de contrarrelógio. Okay. É algo que me deixa muito triste, porque já fui 3 vezes seguidas vice-campeão nacional. Em cadete fiquei doente antes do campeonato nacional. Ou seja, tenho sempre ali uma relação um bocado amarga com o campeonato nacional, mas acho que ao longo dos anos tenho vindo a evoluir bastante no contrarrelógio e nesse prólogo que falas da volta a Portugal, em conjunto com o meu treinador, trabalhei mesmo muito para o conseguir. Sabia que estava a fazer valores para o conseguir. No contrarrelógio anterior, no prémio do Agostinho, já tinha feito top 10, já tinha trabalhado um pouco. Um contrarrelógio é algo diferente, em que era um pouco mais técnico, mais duro, e consegui fazer 10º. Sabia que já estava numa boa condição física, mas se trabalhasse melhor, e fui a reconhecer bastantes vezes esse contrarrelógio à Maia. Quantas vezes fizeste para o reconhecimento, mais ou menos? A treinar, eu penso que fiz 25, 30 vezes. Espetáculo. E depois, no próprio dia, fiz várias vezes as zonas mais técnicas, especialmente a zona da entrada para o último quilómetro, porque com a estrada aberta era impossível fazê-lo. Claro. Como é que se faz o reconhecimento no dia de corrida? Lá está, principalmente com algumas limitações, mas tu não queres realmente também cansar muito o músculo. É só a componente mais técnica e saberes como é que está a estrada, quando fazer uma curva. Como é que... Sim, há alguns atletas que adotam várias alternativas. E eu, nesse dia, como já conhecia a maior parte do contrarrelógio, já tinha testado a parte mais dura do mesmo, também já eram estradas que eu conhecia. No fundo, só tinha mesmo que reconhecer essa fase final, e então fazia a volta à rotunda, ganhava bastante velocidade, dava 2, 3 voltas e fazia a parte final já com alguma velocidade. Claro que fazia ali um esforço de 30, 40 segundos, mas nada que me fosse tirar performance na competição da parte da tarde. Aliás, os reconhecimentos até são feitos na parte da manhã, se calhar antes de um almoço? Sim, normalmente sim. Às vezes fazemos a seguir ao almoço, depende também da hora em que a estrada esteja fechada. Neste caso eu ia competir por volta das 5 horas e fui reconhecer por volta das 2, que foi quando foi fechado, portanto foi logo a seguir ali a hora do almoço, e então consegui fazer ali um bom reconhecimento. Se for um crono mais longo, por vezes fazemos meio fundo, para testar às vezes a uma velocidade mais elevada, e assim não temos que estar a exigir tanto o nosso corpo, para testar algumas partes mais técnicas. Neste caso era bastante curto, então havia bastante facilidade de dar 5, 6, 7, 8 voltas, o que cada atleta quisesse. Certo. E isso é bastante importante, porque permite-me sair das curvas com muito mais velocidade. Consigo também saber qual é o andamento que devo levar para essa competição, e eu acho que isso também são pontos bastante importantes, os conhecidos marginal gains. Claro, é exato. No contrarrelógio tudo é marginal, tudo conta, não é? Exatamente. Olha, como é que, falamos aqui de alguns dos teus resultados, também ganhaste, por exemplo, a camisola de montanha naquele grande prémio internacional das Beiras e Serra da Estrela, estou a dizer bem, não é? Sim, exatamente. Acabas por ter uma época bastante boa. Como é que é a tua avaliação? É sim, este ano foi um ano em que fiz uma aposta maior que noutros anos. Eu fiz uma licenciatura em Contabilidade e Administração e este ano, no início do ano,
fiz o exame de ordem dos contabilistas e a partir daí tinha um peso que tinha saído e então dedicaste exclusivamente a ser ciclista podia-me profissional. focar a 100% a ser ciclista e tentar ver até onde é que eu poderia chegar. No início do ano tive ali alguns contratempos, apanhei-me ao título numa fase em que estava realmente a entrar em boa forma na altura do Grande Prémio do Jogo, deitou-me algo abaixo psicologicamente, mas depois os meus colegas de treino e tudo mais motivaram-me e no Grande Prémio das Beiras acho que foi realmente o clique que eu precisava este ano. Logo no primeiro dia, eu até na reunião, antes da corrida, nós costumamos fazer a reunião no dia anterior, e eu disse que ia vencer a camisola da montanha. Okay. E os meus colegas começaram a rir. Estavas maluco. O Grande Prémio das Beiras é o prémio mais duro do ano. Pois, já tem muita montanha. Todos os dias tem 4.000 de acumulado. Jesus. Ou seja, nada a ver com... Quantas etapas são? Foram 3 etapas este ano. Era uma corrida 2.1, que é o mesmo nível da Volta a Portugal. Pois. Salvo erro, até acho que está para ser promovida, ou pelo menos está melhor classificada do que a própria Volta a Portugal a nível internacional. Neste momento é a mesma categoria da Volta a Portugal. Okay. A intenção... tem vindo a fazer um bom trabalho e tem a intenção de ainda subir mais. Okay. E é uma corrida que é bastante bem organizada. E eu tinha essa intenção porque eu olho sempre aos regulamentos das corridas e gosto de fazer esse trabalho de casa, estudar os percursos. E eu vi esse percurso e disse: se eu conseguir ganhar as 2 primeiras montanhas, no dia a seguir, se ganhar a primeira montanha, se calhar posso vencer a classificação. E os meus colegas começaram-se a rir, a dizer: achas que vais ganhar a classificação da montanha? Não vais ganhar, tu não és trepador. E eu fizemos uma aposta no autocarro. O que é que apostaste? Apostámos a jantar com mais 2 ou 3 colegas e com o diretor, que se eu ganhasse a classificação da montanha no final, não naquele dia, claro, no final que ia ganhar um jantar. Se eu perdesse, tinha que lhes pagar o jantar. Portanto, isso também deu-me ali um bocado de motivação. No primeiro dia foi realmente difícil de entrar na fuga, porque eu andei durante 20 km fugido, sempre a metros do pelotão, e eu tinha a mesma ideia de entrar e estava difícil. Fui alcançado e nesse momento disse: não, vou ter que voltar a sair, e voltei a sair. Foste buscar energia. E passei a primeira montanha, venci a primeira montanha, e depois o pelotão tinha outra montanha, e o pelotão ficou ali a 40, 50 segundos. Faltavam 10 km, eu disse: não, agora vou fazer um contrarrelógio até à próxima sozinha? Montanha, e fui sempre sozinho, Jesus. a fundo até a outra montanha. Aquilo era a tua meta, exatamente, não é? A minha chegada era aí, e eu podia até chegar com 20, 30 minutos, não interessa, a minha etapa acaba aí. Isso deu muita motivação. No segundo dia, acho que fiz... E conseguiste, não é? Sim, no segundo dia acho que fiz uma das minhas maiores exibições deste ano no ciclismo, porque realmente estava mesmo muito difícil. Bati 4 dos meus recordes de potência nesse dia. Jesus. O recorde de 1 minuto, 20 minutos, meia hora, 8 minutos. Para bateres 1 minuto, o que é que aconteceu não, lá? 8 minutos. 8 okay. minutos. Bati o de 8 minutos, eu percebi 20 minutos, 1 minuto, 8, meia hora e 1 hora. Sim, faz sentido, não é? São esforços mais longos, claro. Eu dei de tudo e nesse dia sabia que tinha que vencer aquela montanha assim ou assim. E depois andei em fuga, a etapa tinha 200 km. Exato, ia dizer, quantos atletas foram para a fuga contigo? Penso que éramos 4. Okay. Só que eu, para ter uma noção, eu nesse dia fiz 350 watts de média na primeira hora e bati o meu recorde de 20 minutos. Eu fiz 420 watts 20 minutos. Jesus. Eu nesse dia entrei com tudo e disse: a minha corrida tem que acabar naquela montanha. Só que depois entramos ali, deram-nos tempo, ganhamos 4 minutos e meio e naquela fuga foi uma fuga mesmo muito dura. Fomos o dia sempre a fundo. Eu disse: então já temos 4 minutos e meio, se nós abrandarmos lá atrás também vão abrandar. Exato. Mas o ciclista da Kern Pharma não queria fazê-lo e eu acabei por descolar a 2 km da última montanha. Fiquei um bocado com medo de perder a classificação, mas correu tudo bem e eu acho que isso aí foi o clique desta temporada. E daí para a frente, depois no prémio Abimota... Olha, só um parênteses antes de irmos ao Abimota. Qual foi o jantar? Pagaram-te o jantar? Pelo menos cumpriram a promessa? Ainda não fomos ao jantar, mas está prometido e está... Somos todos de palavra. O que é que vai ser? Francesinha? Provavelmente, é a minha comida preferida. Provavelmente eu já sabia essa, por isso é que vai ser a francesinha. E somos todos de palavra na equipa, ninguém falha. E estavas a dizer o Abimota, desculpa. E o Abimota, tivemos uma etapa no último dia em que subimos o Caramulo e normalmente eu entrava nas subidas e colocava os meus colegas e normalmente nem sequer forçava, nem sequer tentava passar com os primeiros. E nesse dia disse: não, é o último dia, vou no pelotão, vou tentar.
e consegui passar na frente. Eu acho que isso mudou um bocado o meu mindset, que podia, se calhar, conseguir passar algumas etapas de montanha na frente. Certo. E daí para a frente, as coisas começaram a correr melhor. A única corrida, se calhar, que não me correu tão bem foi o Campeonato Nacional. Eu ia bastante mal com o calor e numa altura em que precisei de vir à água, a corrida partiu-se e não consegui chegar na frente. Estava bastante bem fisicamente, mas as coisas não correram bem. O Campeonato Nacional... Tu até nem chegaste ao fim, para não, acabei... O Campeonato Nacional contra relógio, eu fui fazer o reconhecimento e fiz melhor tempo no reconhecimento. Tanto eu como o Ivo, fomos os dois fazer o reconhecimento e ficámos os dois bastante tristes porque ele também queria ganhar, não é? E todos nós queremos ganhar, eu também queria... O meu objetivo era o top 5 e um objetivo mais ambicioso, as medalhas. Sabia que era muito difícil, tendo todos os atletas do World Tour. Já sabemos que é bastante difícil, mas... Claro que a minha ambição era o top 5. No ano anterior tinha feito 6, este ano queria subir ao top 5, não consegui, mas fiquei um bocado triste e acho que essa foi se calhar a única corrida até agora que poderia ter corrido melhor. Mas, ou seja, o que é que te correu mal nesse campeonato? Foi o calor também? Eu acho que foi o calor. Não estava suficientemente, apesar de já ter tido competições, acho que, não sei se me hidratei mal, não passei bem nesse dia. O que é que fazes tipicamente de preparação, e estamos a sair um bocadinho off-topic, mas aproveitando, num dia, por exemplo, se calhar na volta é o melhor caso. Esta volta nem se calhar foi daquelas com mais calor, mas foi muito? Foi. Olha, foi a volta mais quente. Foi a volta mesmo mais com quente os incêndios, já me lembro em Viana. Enfim. Então o que é que fazias no dia anterior para tentar hidratar? Assim, acima de tudo, reforçava um pouco mais nos eletrólitos. Sódio, potássio, ter um equilíbrio aí nos eletrólitos e também fiz algum treino... Pós-prova também, não é? Ou seja... Sim. Antes e pós. E fiz também alguns treinos de HIIT training. O meu treinador passou-me alguns treinos de HIIT training. No início gostava muito. Indoor, não é? Ou seja, indoor, estamos a falar de training indoor. Existem algumas formas de fazer. Ele enviou-me uma das formas. Mas tu tens aquele equipamento todo agora que está na moda? Eu utilizava calças, eu utilizava uma touca. Pronto. E utilizava uma capa da chuva de inverno mesmo. E fazia um protocolo de manter a potência até chegar a um determinado limite de frequência cardíaca, que sabia que esse era o meu limite. Sempre naquela zona 2, 3 alta, quando chegasse a esse ponto, abrandava e estava feito o treino. E fui melhorando um pouco. Também apanhámos uma altura de muito calor, e isso também acaba por ajudar o corpo também a habituar-se. Mas claro, a volta a Portugal é um sofrimento devido ao calor. Por vezes não é só o terreno, é mesmo o calor. Tanto é que temos muitos atletas que vêm de fora, que até têm muita qualidade, mas chegam aqui e não conseguem lidar com o calor. Nota-se isso, claramente. Sim, sem dúvida. E ainda por cima, nesse tipo de períodos costuma haver incêndios. Em Viana vimos que a prova até teve que ser neutralizada, não é? Ou neutralizada, houve ali um encurtamento da prova. E portanto acredito que deve ser difícil. Só para quem está lá em casa e não percebe como é que é correr quando tens, sei lá, faúlas no ar e fumo, quão difícil é passar? É assim, nós este ano tivemos mais do que uma etapa em que fomos afetados infelizmente pelos incêndios. A pior foi sem dúvida a Vila Real, da Senhora da Graça. Eu disse Viana, eu queria dizer Vila Real, desculpa. Nessa etapa, na etapa de Faf também, eu por exemplo, eu tenho alergias aos ácaros e nesse dia passei mesmo muito mal. Eu tinha o intuito de disputar a camisola da montanha, estava empatado com o primeiro, mas nesse dia foi um dos meus piores dias, passei um bocado mal com as alergias, com os incêndios, com todo aquele vento que estava. E claro, há atletas que passam melhor, outros que não passam. Eu infelizmente nesse dia passei mal. No dia da Senhora da Graça já passei um pouco melhor. Mas o problema é que depois de passares mal é difícil recuperar, não é? Sim. E é muito difícil respirar com aquele... E depois também temos a situação do helicóptero, porque o helicóptero também tem que andar e depois com o incêndio é um bocado mais difícil do helicóptero andar e depois também ajuda um bocado ali à circulação daquele fumo e tudo. Acaba por ser ali uma situação um bocado difícil para nós, que vamos ali num limite, é difícil respirar. Pois, isso é daquelas coisas que nós obviamente vemos, mas não sentimos, e uma pessoa como tu que está lá no dia-a-dia é que nota, e portanto tens de ter uma capacidade de sofrimento e separação, e é como tu dizes, para mim eu acho que mais complicado numa volta, portanto numa corrida por etapas,
é que num dia menos bom, depois isso sente-se até ao fim da, Claro, da corrida. Se não conseguimos repor, é isso. sem dúvida. É extremamente difícil, não é? Para as horas que se passa em cima da bicicleta. Tu, para além do contrarrelógio e de seres um especialista, também acabas por ser um atleta que chega bem aos sprints, há alguma explosividade. Primeiro, de onde é que ela vem? E depois, como é que tu preparas o teu treino no dia-a-dia? Por exemplo, agora no JN, chegaste em sexto, salvo erro, numa etapa, ao sprint, não é? Sim. É assim, eu sou um ciclista um bocado completo, faço um bocado tudo. Eu costumo dizer Depois ganhar que montanha. eu costumo dizer que eu sou mau em tudo, mas também... Mau não. Eu nem sou mau nem sou bom, sou médio em tudo. Não tenho nenhum em que eu diga que sou excelente, mas também não sou mau em tudo, porque consigo passar a média montanha, consigo sprintar em grupos restritos. Está a ser também no contrarrelógio és rolador. muito acima da média, não é? És muito bom. Sim, digamos que ao nível nacional acaba por ser dos melhores. É isso? Mas eu tenho uma ponta final rápida. Sou um ciclista que tem um kick bastante rápido. Mas não aguento muito tempo. Por exemplo, se for um sprint bastante rápido, não tenho qualquer hipótese, porque não tenho essa mudança de ritmo. Se for rápido... ok. Rápida velocidade, ou seja, uma mudança de velocidade. Que aí é onde os sprinters realmente fazem a diferença. Normalmente eu gosto de sprints curtos, de 200 metros, 150 metros, após curvas ou em ligeira subida. Aí já me Mas esses beneficia até um pouco nem são mais. aqueles que têm maior mudança de velocidade? Ou esses até vêm tipo já muito, muito, muito rápidos e depois só disparam Isso depende do tipo de sprinter. Há sprinters que gostam de fazer sprints de 300 metros. Por exemplo, vemos o Mads Pedersen que gosta de arrancar de longe, o Christophe que gosta de arrancar de longe, e depois temos outro tipo de sprinters, tipo o Jasper Philipsen, que gosta de sprintar 50, 100 metros. É isso, só Mas para acabar. Para fazer isso é preciso ter um kick muito grande, Certo. que é, após já ir 500 metros, ali cerca de 700, 800, 900 volts, ainda conseguem passar para os 1600, 1500, e aí só mesmo um puro sprinter consegue ter essa mudança de ritmo. E eu, lá está, consigo fazer, se calhar, um bom papel do lançador, por ter por aguentar bastante tempo também pelo meu lado contrarrelogista e ainda conseguir ter aquele sprint, mas quando vem a uma grande velocidade não consigo ter nenhuma hipótese face aos sprinters. Claro que, passando a média montanha, consigo se calhar discutir algumas se for um grupo reduzido, não é? Uma fuga, qualquer coisa assim. Exatamente. Por isso, às vezes, também na montanha consigo discutir várias camisolas, por isso mesmo, por ter essa capacidade em grupos restritos, conseguir sprintar, e então para ganhar camisolas isso também me ajuda. Claro, e classificações secundárias. Sim, claro, sim. Muito bem. Olha, e o treino? Ou seja, vamos se calhar um bocadinho só à parte de contrarrelógio, não é? Contrarrelógio é uma vertente muito específica que requer muito mais do que potência nas pernas. Há a parte aerodinâmica ou toda a biomecânica específica, há a parte de equipamento. O que é que treinas e o que é importante para ti na preparação para um contrarrelógio? É assim, eu tenho vindo a preparar muito contrarrelógio com o meu treinador, como já disse. Fazemos, especialmente para voltar a Portugal, treinei um pouco mais os prólogos, porque se calhar é onde eu consigo fazer mais a diferença, por lá está, por também ter essa componente de ser um pouco mais rápido, a sair das curvas. Como é um esforço mais curto, também consigo utilizar um pouco a minha velocidade para... E isso eu tenho... Costuma-se às vezes somos meio malabaristas e eu domino bem a bicicleta de contrarrelógio. Okay. E isso também faz toda a diferença, porque há ciclistas que na estrada até têm bastante técnica, mas na bicicleta de contrarrelógio não têm a mesma destreza, porque é diferente a condução da bicicleta. Claro, obviamente. E então o trabalho do prólogo, acima de tudo, são muitas séries de VO2, é muitas séries curtas de 4, 5 minutos. Se for um contrarrelógio, fazemos bastantes, eu fazia bastantes séries over-under threshold, para treinar também um pouco acima e abaixo, que no fundo o contrarrelógio acaba por acontecer muito isso também, dependendo. Por exemplo, o contrarrelógio de Lisboa era um contrarrelógio muito estável, mas há contrarrelógios que não, que têm subidas, descidas, correto, saídas de curvas, e certo, então é preciso treinar também um pouco essa capacidade de andar assim. Sentes que quanto mais técnico, mais te favorece? Por vezes sim, essa destreza? Sim, eu acho que acabo por não perder muito nesse ponto, mas também gosto de um contrarrelógio assim, algo mais duro. Acho que passo bem esses contrarrelógios assim, que tenham descidas, subidas. Gosto desse tipo de contrarrelógio. E a nível do equipamento, acessórios e afins, tens esse tipo de preocupação? Vemos a Visma usar capacetes incríveis. Este ano investi numa bicicleta de contrarrelógio muito boa.
uns extensores excelentes, um capacete que por acaso foi emprestado, mas tinha tudo, praticamente, provavelmente faltavam ali alguns rolamentos cerâmicos e tudo mais, mas eu próprio fiz o tratamento da minha corrente, da Wax Treatment, ou seja, tentei usar dentro das minhas especialidades tudo o que tivesse ao meu alcance para ter a melhor performance. E tudo isso conta no dia da corrida. Às vezes, especialmente nos prólogos, 2, 3 milésimos, 10, às vezes é a diferença de 4 ou 5 lugares. Claro, e tudo isso faz a diferença. Melhorei também um pouco a minha posição com esses extensores, acaba por melhorar um pouco o conforto quando vamos numa potência elevada. E parecendo que não, tudo isso junto acaba por ser bastante importante. Claro, é os tais ganhos marginais que estavas a dizer. Há aqui uma coisa que me deixou aqui curioso, que é, tu disseste que tu investiste nisto, naquilo, naquele outro. Onde é que entra aí o papel de equipa? E se calhar lá em casa nós achamos que aqui em Portugal é como no World Tour, que eles têm todas as condições, e eu pergunto diretamente, uma equipa como a Rádio Popular Paredes Boa Vista não dá estas condições aos atletas? É sim, as equipas normalmente têm bicicletas de contrarrelógio, mas são fracas, é a realidade, temos que ser diretos nas coisas. Existem 2 equipas, 3 em Portugal que realmente têm boas bicicletas, investiram, mas as restantes... Podes mencioná-las, ou seja, claramente uma tem que ser a Anicolor, Anicolor, obviamente. A FAPEL também tem muito boas bicicletas. A FAPEL, são, sem dúvida, se calhar as 2 melhores equipas nesse ponto. Tem um orçamento muito superior às outras. Exatamente, e isso também faz muita diferença quando chegamos ao contrarrelógio e às vezes as pessoas dizem: ei, estes atletas fizeram no top 10, têm 4 desta e 5 desta. Claro, porque esse investimento faz toda a diferença. Claro. Eu até posso ser o melhor contrarrelogista, por exemplo, o Tiago Leal da minha equipa, e ele não tem um físico de contrarrelogista, é verdade, é pequeno, leve, mas investiu numa bicicleta de contrarrelógio e evoluiu uma coisa louca, porque investiu numa bicicleta, trabalhou muito nela, porque também não é só investir na bicicleta, é preciso trabalhar nela, e evoluiu muito. Ou seja, se calhar se tivesse com as condições que a equipa tinha oferecido, nunca iria conseguir fazer, se calhar nem top 50 no contrarrelógio. É a realidade. E então... E ele conseguiu estar... Sim, conseguiu melhorar muito e estar mais à frente. Isso às vezes 2 km, quer dizer, 1 km por hora médio tem um impacto gigante, não é? Porque estamos a dizer que chega ali. E também eu acho que aí também o problema está um bocado no nosso calendário. Porque se olharmos ao nosso calendário, só temos contrarrelógio no Campeonato Nacional. O primeiro contrarrelógio que eu fiz este ano foi o Campeonato Nacional. Depois o Prémio Torres Vedras, que foi um prólogo. A voltar a Portugal tem um prólogo e um contrarrelógio. E falámos de 4 contrarrelógios em que 2 são prólogos. Ou seja, as equipas, eu também percebo um lado das equipas que é... Vão apostar por 4. Têm poucos contrarrelógios, vão estar a investir, porque uma bicicleta de contrarrelógio é muito cara, vão estar a investir milhares de euros e... É um pouco difícil também, a pessoa também tem que ter um bocado do lado das equipas. Vão investindo aos poucos, mas acaba por ser também algo difícil. Por curiosidade, estas bicicletas, esses investimentos, vê-se muitas vezes no ano seguinte que muda patrocinadores e também normalmente muda o equipamento todo. Isto é assim, as bicicletas, tipicamente, as equipas investem nas bicicletas só por um ano, só para aquela época? É assim, normalmente as bicicletas de contrarrelógio há equipas que compram a bicicleta e dá para 5, 6 anos. Ok. Porque é uma bicicleta que, apesar de haver um desenvolvimento grande, as bicicletas continuam a ser bastante boas. Por exemplo, a minha equipa tem 3 bicicletas Cervel, que não é a marca que nós utilizamos, que já são de 2017, penso eu, que na altura era da equipa da Sunweb, e se olharmos, continuam a ser bicicletas que até são bastante boas, mas têm 3, nós somos 11. Então, há um investimento, mas não conseguem ter um investimento tão grande, porque as bicicletas são realmente também muito caras, e então essas bicicletas, mesmo que mude de marca, por vezes as equipas acabam por mantê-las, e faz todo o sentido por, lá está, ser um investimento grande. E também não haverem, lá está, um investimento grande e não há assim tantas provas, mas na estrada tipicamente há uma renovação. Como é que funciona esse processo? Que é as empresas, não, desculpa, as equipas chegam ao final do ano e vendem as bicicletas? Sim, normalmente existem 2 tipos de negócios que as equipas costumam fazer. Ou compram e vendem no final do ano todas as bicicletas, seja de treinar, seja de competir, ou por vezes há equipas que ficam com a bicicleta de competir para treinar no ano seguinte, para os atletas,
e compram bicicletas novas para competir. Na minha opinião, acho isso uma boa estratégia, porque as nossas bicicletas competir, no fundo, costumam estar sempre em boa condição. Se mantiver a mesma marca e a mesma bicicleta, acaba por ser também menos investimento no ano seguinte. É possível ter novamente uma bicicleta de correr nova e o investimento é sempre ligeiramente inferior, que é a realidade, porque comprar 20 bicicletas, treinar e competir, e comprar 10 ou até mesmo 15 suplentes, digamos assim, é diferente. Completamente. Há sempre uma diferença no orçamento. Então, há equipas que acabam por fazer isso. E quando, até fiquei curioso, essa é uma coisa, quando as equipas compram também bicicletas, compram tipicamente bicicletas de raiz ou até outras equipas, se calhar superiores, que têm bicicletas com um bocadinho de desgaste? Também já aconteceu no nosso pelotão e isso acontecer. Também acaba por ser às vezes uma boa estratégia, porque há equipas, por exemplo, se olharmos ao World Tour, os atletas têm 6, 7 bicicletas, cada atleta. Então podemos ver que há atletas que o atleta não vai usar 6 bicicletas. Claro. Então tem, por exemplo, muitas vezes a bicicleta que vai em cima do carro, a suplente 3, que raramente é utilizada e por vezes fazem bons negócios e acaba por se ter uma bicicleta topo de gama a um preço ligeiramente mais baixo. É? Exatamente. E para a malta que está lá em casa, achas que também se consegue, para o comum dos mortais, conseguir esse tipo de negócios? Por exemplo, comprar bicicletas de equipas que estão a vender mesmo? Sim. Eu até acho que muitas vezes... Onde é que se encontra isso? Conta-nos mais. É assim, normalmente há várias equipas que é preciso estar atento. Algumas delas têm a sua venda é feita no país de origem. Por exemplo, temos a Intermarché que faz na Bélgica, no seu Service Course, também a Visma também faz no seu Service Course. E claro que às vezes não é fácil ter acesso, ir à Bélgica comprar uma bicicleta. Por vezes há pessoas que não têm essa disponibilidade. Há sites que compram as bicicletas e depois revendem. As equipas em Portugal também normalmente, como costumam ter acesso às bicicletas mais baratas, depois também conseguem fazer um preço de revenda também um pouco mais barato. Mas claro que isso depois também, as lojas também não vão gostar muito disso. É óbvio. Porque também vai estragar um pouco o negócio às lojas. E também as equipas também têm que ter um pouco noção disso, porque senão também estamos aqui no fundo a estragar o negócio aqui ao ciclismo. Completamente. Olha, falámos há bocado, estamos a falar agora de equipas e a tua em particular, a Rádio Popular Paredes Boa Vista, salvo erro, acho que não estou a dizer mal, teve a primeira vitória agora no JN, não é? Sim. A semana passada. Primeiro, conta-nos um bocadinho como é que é viver a primeira vitória da época, ainda por cima que chegou um bocadinho tardia. Já se sentia até esta primeira vitória alguma pressão, seja dos patrocinadores, da direção da equipa, e depois como é que é este momento de quando a Rota ganhou? Nós acho que fizemos uma época muito boa. Acho que excedemos, se calhar, as expectativas de muita gente. Especialmente agora nesta fase final da temporada, acho que muita gente não estava à espera da nossa atitude, de tentar vencer, de fazer a corrida, especialmente neste último prémio, e eu acho que foi aí que, por vezes, a sorte alcança-se. E nós, durante o ano, tivemos muitas fases em que tivemos medo de fazer a corrida, de andar sempre atrás dos outros, e nesta corrida, fizemos a corrida de outra forma, dissemos, nós estamos aqui para vencer. E acho que isso... Assumimos e tivemos a sorte de vencer. E sorte que não é sorte. Claro. Nós já merecíamos há muito tempo uma vitória. Acabámos por vencer e ficámos todos muito felizes. Já tínhamos batido na trave muitas vezes. Especialmente também o Rota, que já tinha feito alguns segundos lugares. E foi muito bom vencer. Quanto a essa pressão, acho que a pressão colocámos-la nós também. Porque todos nós queremos vencer. Eu neste prémio também tinha a intenção de vencer uma etapa, após o primeiro dia ter ficado fora por uma avaria. E no dia de Barcelos senti que podia realmente ser o meu dia. A equipa confiou em mim, ajudou-me, lançou-me e o Gonçalo Amado lançou-me e não sabia que eu não ia atrás. E a tática correu tudo perfeito e eu cheguei ao final e pela primeira vez caíram-me lágrimas porque eu senti que foi tudo feito. E normalmente eu não costumo ser uma aposta da equipa. Certo. Costumo ir à busca da minha sorte, costumo ajudar mais a equipa. Fugas e afins. Exatamente, porque as etapas também normalmente este ano têm sido muito duras, muita montanha, e então eu também tenho que ter a noção que não é muito ao meu jeito. E então, nesse dia senti que era o meu dia,
e fiquei triste por isso não acontecer. E também durante o ano aconteceu muitas vezes isso, tivemos algum azar e acho que foi mesmo uma lufada de ar fresco que temos vencido e foi muito bom para todos. E vocês merecem, parabéns também por isso, que lutaram, mas isso se calhar acho que uma mensagem ali para casa, em que se realmente não lutarmos, não nos assumirmos, não formos à busca, as coisas também não vão acontecer. Portanto, muitas vezes é preciso mudarmos um bocadinho o mindset e queremos realmente ganhar. Porque se estivermos só ali a tentar competir para controlar os danos, digamos assim, exatamente. Nada vai acontecer. Olha, vamos se calhar fazer aqui uma pausa, ir um bocadinho atrás no tempo e também conhecer um bocadinho as tuas raízes, que é, primeiro, o porquê do ciclismo. Eu sei que já existe algum ciclismo na tua família, não é? Mas conta-nos um bocadinho mais sobre isso e os teus primeiros passos. Eu acho que já nasci quase a andar de bicicleta. O meu pai foi ciclista profissional, o meu tio também foi ciclista profissional, a minha tia foi 21 vezes campeã nacional e então acho que tinha tudo para ser ciclista. Não é? Desde pequeno, o meu tio era treinador numa equipa espanhola e eu comecei lá no CC Sport, de Porrinho. Pois, exato. E então, desde aí comecei a andar, a competir, a fazer umas pequenas... Com 6 anos, porque eu antes já tinha começado a fazer aquelas competições amadoras do Interregional da Maia, que existia na altura. Isso quase corrias em rodinhas ainda. Era muito... Eu, por acaso, já era um bocado crescido, então já podia andar naquelas bicicletas já maiorzitas, mas na altura gostava mesmo de andar de bicicleta. Depois andei muitos anos na equipa do Arca de Noé, que foi a equipa onde eu passei mais tempo da minha formação, que era ao lado de casa, e então isso também ajuda um pouco, também na confiança dos pais, de me deixarem, de me levarem lá. No fundo, era uma forma também de passar o tempo. Era um hobby, digamos assim. E depois, com o passar do tempo, sempre fui muito ambicioso, sempre gostava de ganhar. Ainda me lembro da primeira vez que perdi, porque eu tinha, desde que comecei, ganhava quase todas as corridas. Raramente perdia. Certo. Normalmente perdia na gincana, mas depois na prova também muito cedo, tens o ADN, não é? Sim, e então a primeira vez que perdi foi, lá está, não sabia perder, não é? Estava habituado a ganhar tudo e ainda me lembro bastante bem porque a minha família foi ver, foi ali em Matosinhos. Como é que reagiste? E eu reagi mesmo muito mal, comecei a reclamar com tudo, que não era possível, que não era normal, que eu não podia ter perdido, que eu tinha que ganhar. Desculpas de mau perdedor também. Exatamente. E a partir daí, também depois, claro, a minha família também soube-me ajudar um bocado aí, mas tinha muito essa atitude de ganhador, não é? E uma pessoa também tem que saber perder e ganhar. Isso é muito importante. E porque nós vamos perder quase sempre e ganhar poucas vezes, é a realidade. No ciclismo é chocante isso, não é? Se fosse no futebol, que é um desporto coletivo. E então, acho que isso também foi um ponto que a partir daí comecei também a levar as coisas um bocado mais a sério e com o passar do tempo, mas comecei a ser uma pessoa também diferente, a levar as coisas de forma diferente. E acho que o ponto de viragem foi mesmo quando fui aos Jogos Olímpicos da Juventude, em cadete, pela seleção, e aí acho que realmente disse, é isto que eu se calhar tenho que me aplicar e tenho que me levar. Depois também tive a sorte de ter o professor Gabriel Mendes, ter o acompanhamento da Seleção Nacional. Fui um dos poucos atletas que tive essa oportunidade de ter o acompanhamento da Seleção Nacional e então acho que isso também tudo junto levou a que ajudasse a crescer bastante enquanto atleta. E depois foi tudo um pouco progressivo até conseguir chegar a ciclista profissional. Boa, e é engraçado, o ciclismo parece muito natural para ti, eu até ia-te fazer uma pergunta, mas antes disso até perguntar também com toda a transparência do mundo. Um ciclista, tu para treinar passas muito tempo em cima da bicicleta, também tem que abdicar de muitas coisas. Tu sentes que tiveste que abdicar de muitas coisas na tua juventude? Sim, sem dúvida. Especialmente a fase do secundário, o último ano de secundário, que normalmente é uma altura em que já se começa também a sair, à noite, os amigos começam também a chamar, e especialmente a altura da faculdade. Sem dúvida que aí tive que abdicar. Eu no primeiro ano ainda entrei na praxe, ainda andei a desfrutar um bocadinho no primeiro semestre. Depois também tive a altura do Covid, que acabou por afastar-me aí um pouco da ida da praxe, porque também não havia, e acabei por ir fazendo o curso sem essa componente. Mas claro que tive que me afastar disso, de sair com os meus amigos. No fundo, eu poucas vezes ia à faculdade, não tinha esse contacto,
Eu tinha apenas 2 amigos na faculdade. Os teus amigos eram ciclistas, não é? Exatamente. Então acho que isso também, uma pessoa tem que abdicar um pouco disso se quiser ser... Sentes-te arrependido? Na verdade não me sinto arrependido porque os meus verdadeiros amigos continuam a ser meus amigos e não era por ir sair à noite ou não ir, ou ir passar a tarde toda num café a beber cerveja que eu ia ser mais amigo deles ou menos. E então acho que fiz o meu caminho. Se calhar arrependo-me de algumas coisas que podia ter feito melhor na altura, mas isso faz parte, é tudo uma aprendizagem. Né? Mas acho que não me arrependo de nada disso e fui muito feliz no ciclismo e continuo a ser feliz. Espetáculo. E chegaste agora à parte de ser, estavas a dizer, não é? Ciclista profissional, que te lançou para aquilo que és hoje. Quão difícil é ser ciclista profissional aqui em Portugal? Assim, na verdade é muito difícil ser ciclista profissional em Portugal. Porque os salários, infelizmente, não são o que as pessoas também ambicionam, não é? As equipas também gostavam de pagar um pouco mais. Podemos falar abertamente, quer dizer, eu vou-te fazer perguntas, tu pões-me os limites quando fizer sentido. O que é um salário em média para um ciclista de pelotão nacional? É assim, não estou a perguntar diretamente ao teu. Neste momento, o ordenado mínimo nacional para um ciclista profissional elite é o ordenado mínimo nacional. Okay. Conseguimos isso na Associação de Ciclistas Profissionais. Acho que foi um ponto importante porque... Mas, ou seja, desculpa, a ver se eu percebi, que é o ordenado mínimo é igual ao ou seja, o ordenado mínimo de um ciclista profissional é o ordenado mínimo de um trabalhador normal. Exatamente. Okay. Nós conseguimos isso. É obrigatório ter contrato de trabalho, 14 meses, okay. Ou seja, todas as condições de um trabalhador normal. Isso acontece ou há alguns esquemas também de equipa? Porque é claro... Assim, é obrigatório. Depois, claro que cada um sabe da sua vida e aí já é... Espero que isso não aconteça, mas aí já cada um tem que ter a sua consciência e saber o que é que está a fazer. Os sub-23 podem receber 600 euros e não terem contrato de trabalho durante 2 anos. Ao terceiro ano, imaginemos que é um sub-23 primeiro ano, ao terceiro ano que seja sub-23 já não pode receber isso, okay. E é obrigado a receber o ordenado mínimo. Conseguimos esse ponto, acho que isso também foi importante porque nós não tínhamos direito a fundo de desemprego, não tínhamos direito a um subsídio de doença e tudo isso acho que é triste. Obviamente. Claro que existe muita gente a receber mais que o ordenado mínimo, existem alguns que recebem o ordenado mínimo. Ou seja, em atletas que fazem a volta a Portugal, que estamos a dizer um patamar já muito elevado aqui, porque há muitos atletas profissionais, nem todos vão à volta a Portugal, não é? Mas há atletas que vão à volta a Portugal que recebem o ordenado mínimo? E alguns recebem menos. Se forem sub-23 podem receber menos que o ordenado mínimo. Ou seja, essa é a realidade. Essa é a realidade e acho que isso é triste e não se deve esconder. Deve ser algo que temos que lutar para melhorar. Eu faço parte da Associação de Ciclistas Profissionais e tentamos lutar por isso. Como é que se pode mudar isto, Daniel? Assim, eu acho que também é um pouco entre todos. Acho que todos nós temos que fazer força e não deixar valorizar-nos, porque o ciclismo sem os ciclistas não é nada. Obviamente. Nós somos o palhaço do circo. Claro. Sem o palhaço não há circo. Então acho que temos que nos valorizar e pôr o pé no chão e dizer nós valemos mais que isto. Eu acho que nós temos que nos valorizar porque pode haver massagistas, pode haver mecânicos, pode haver diretores, mas se o ciclista não estiver bem ou se o ciclista não tiver condições para trabalhar, depois o resto da equipa não vai ter resultados e depois isto é uma bola de neve. Claro, é que se tu não estiveres bem sequer financeiramente, tens problemas, não é? Enquanto atleta, e estás a pensar nesses problemas em vez de pensar em treinar e competir. E muitas das vezes, por aquilo que também estávamos a dizer, as equipas nem sequer proporcionam todas as condições necessárias, desde equipamentos, seja dos contrarrelógios, mas às vezes nutrição para treino, sei também que isso às vezes fica curto e, portanto, na prática, e sabemos que uma nutrição de um atleta é caro, tu basicamente às tantas, se não exigires o mínimo, estás ali a pagar para trabalhar. Exatamente, e eu acho que é isso que nós temos que nos valorizar. Felizmente conseguimos esse ponto e acho que foi um bom passo de ter sido dado o ordenado mínimo para pelo menos estarem salvaguardados os Mas qual é a mentalidade dos atletas globalmente? Porque é que tu dizias? Aquilo que me preocupa é um bocado isto, que é, obviamente que as equipas vão querer pagar o menos, porque têm um orçamento reduzido, mas já ao pagar menos,
também não se esforçam tanto para ter melhores patrocínios, porque não precisam de um orçamento tão elevado. E isso significa que quem sofre, quem está no fim da pirâmide, são sempre os ciclistas. Exatamente. E, portanto, se os ciclistas elevarem o jogo, obrigam as equipas a arranjar melhor orçamento, mais patrocinadores, se calhar mais marcas, mais visibilidade para o ciclismo, e tudo isto pode ser agitado fruto da mentalidade dos atletas. Sem dúvida. Eu acho que isso aí é um ponto, tocaste num ponto excelente, e acho que nós também temos uma mão forte no que é as equipas. E se nós nos deixarmos levar pelo que as equipas querem fazer, pelo que querem dar, e se também não houver abertura, às vezes nós no ciclismo temos um bocado de medo de falar uns com os outros, de dizer quanto é que este ganha, quanto é que aquele não ganha, e acho que isso também é algo que acaba por dar um pouco às equipas essa fase de, pronto, se este aqui recebe isto, eu vou-lhe oferecer isto, claro. e está feito. Ou seja, vai oferecer o mínimo, cada um sabe qual é o seu valor, se aceita o mínimo ou se não aceita, e acho que aí também nós devemos de nos valorizar sempre por cima. Claro. Acho que é um desporto muito difícil, a paixão não é tudo, eu sou um apaixonado pelo ciclismo, mas eu também estudei durante 4 anos, fiz um exame da ordem, e o ordenado mínimo que eu tenho que receber na ordem é superior ao ordenado mínimo de ciclismo. Pois. Então tenho que me valorizar, não vou andar no ciclismo só por paixão. Por muito que eu ame o ciclismo, posso continuar a fazer os meus treinos, posso continuar a fazer competições amadoras, mas tenho que me valorizar. Acho que as pessoas têm que sentir que o ciclismo é uma profissão. E eu levar realmente isto a sério, porque se nós queremos ser considerados ciclistas profissionais, temos que receber para isso e ter condições para isso. E estes salários serão o maior desafio do ciclismo português neste momento? Para darmos o passo, para elevarmos o desporto, eu não digo ao nível de futebol, não é? Mas a um nível em que haja mais às vezes atenção. Eu penso que o salário não é tudo, porque isto é uma bola de neve, como já disse. Se houverem maiores salários, é sinal que também, das duas uma, ou os atletas são melhores, porque para trazer atletas melhores para o nosso país, ou para ter melhores atletas no nosso país, também temos que os pagar. Uhum. Por exemplo, se tivermos a possibilidade de ter um atleta de uma equipa pró-continental que recebe, imaginemos, 50 mil euros ou 40 mil, se em Portugal eu puder oferecer isso, é sinal que esse atleta é bom e Nós vem para vemos, aqui. por exemplo, o exemplo, eu não faço a minha ideia de salários, mas o Penha do Tavira, não é? Que vem da Jaico, certamente que não veio receber o salário mínimo em Portugal, Sim, não é? sim, exatamente, mas lá está, muitas vezes vem à procura da oportunidade. Correto. E o nosso nível é um nível bastante bom em Portugal. Basta ver que nós, nas competições que costumamos fazer, mesmo quando vêm algumas equipas, nós temos qualidade e o nosso pelotão tem muitos dias de corrida e até tem bastante qualidade. Mas falta-nos, às vezes, esse profissionalismo, essa vontade e a ambição de fazer mais, melhores corridas, melhorar as condições. Mas tudo isso, lá está, necessita de orçamento das equipas. Claro que uma equipa que tem um orçamento de 300 mil euros não pode ter 10 atletas a receber 30 mil euros. É a realidade, vai ter que ter atletas a receber o mínimo. E tudo isso estamos a nivelar sempre por baixo. É preciso arranjar, melhorar, e depois quanto mais equipas houverem com melhores condições, as outras também vão ter que arranjar forma de melhorar as condições, e tudo isto vai fazer com que o ciclismo vai evoluir. Olha aqui uma pergunta provocadora, que é: se falamos em desafios de ciclismo, nós recentemente tivemos alguns casos, não é? Por exemplo, como o W52, ou até mais recentemente, este ano, também continuaram a ser alguns atletas suspensos por substâncias ilícitas. Isso continua a ser uma realidade do dia-a-dia no pelotão nacional? É sim, isso é um tema bastante difícil de abordar. Acho que esse caso, ao contrário do que muita gente diz, que veio limpar o ciclismo, eu acho que também não veio ajudar, porque eu no meu primeiro ano de 23 tinha se calhar propostas a nível de salário parecidas ao que recebo agora, que sou elite, de algumas equipas. E as equipas começaram... Ou seja, o quê? Houve alguns patrocinadores a ficar com receio dos escândalos e a retirar... E parecendo que não, lá está, era aquilo que eu dizia, tendo uma equipa que dá bons salários, boas condições, obriga a que as outras, se quiserem competir, também têm que aumentar
esse nível salarial, essas condições. E no fundo, saindo a equipa que estava, temos que ter a noção, que era a equipa melhor do nosso país, saindo, ainda por cima, havendo esse caso, acabou por deixar o nosso ciclismo muito em baixo. E claro que isso tudo demora um pouco a ganhar essa confiança. Nos últimos mas é anos... que não foi só a equipa, não é? Porque nos últimos 2 ou 3 anos, sim, mas anualmente isso, têm no vindo fundo, a ser atletas. isso no fundo também vem um pouco com um maior número também de controlos que tem havido. Okay. E então está a haver maior número de controlos de passaporte. Com o passaporte biológico, não é? E então acho que também foi um bocado... Consegues explicar só para quem está lá em casa e não percebe o que é isto do passaporte biológico? Como é que funciona? Como é que é feito também os controles? Acho que temos uma oportunidade excelente. O passaporte biológico, no fundo, é controlado em Portugal pela ADOP. Também temos a possibilidade de ser controlados no estrangeiro por outra entidade que não seja a portuguesa. Regulada pela OCI, não é? Sim. Onde temos que dizer todos os dias, 365 dias por ano, onde vamos dormir, ou seja, o sítio onde vamos pernoitar, e temos que dar 1 hora por dia para ser feito o controle. Imaginemos que eu vou dormir hoje a Viana, vou ficar, por exemplo, imaginemos no centro de Viana, e no dia seguinte, das 7 às 8 da manhã, podem me controlar. E sou obrigado a dizer na aplicação da UADA, que isso é controlado pela UADA, a dizer essas duas componentes. Correto. E depois o passaporte, digamos que é, como o nome indica, é um passaporte em que vamos fazendo 1, 2, 3, 4, 5 controlos, tem as componentes de hemoglobina, de eritrócitos, de hormonas, se for feito esse controle da hormona, e depois aqui vai feito, digamos, como se fosse um Excel, transformando isto em uma forma mais leiga, em que os valores formam um valor médio, digamos que estava aqui, por exemplo, a hemoglobina a 16, depois vai a 15, depois vai a 15,5, e anda sempre ver assim. as variações. E tem um ponto médio. Se houver algum valor que esteja muito fora desse ponto médio, é considerado, ou seja, dessa percentagem que pode subir ou descer, é considerado um valor adverso. E é através daí... E é através daí que tem que existir uma probabilidade de 99,98, penso eu, para poderem criar aí digamos, um problema. O atleta também se pode defender, mas pronto, digamos que aí está, que é isso o passaporte biológico. Boa, espetáculo, acho que foi super bem, super claro, e obrigado aqui em representação da malta lá em casa, e obrigado também por esta transparência. Acho que isto é um tema tabu, mas realmente se queremos todos promover o ciclismo, temos de ser mais transparentes, mais abertos, deixar os tabus de fora, perceber o que é que está a correr bem e o que é que está a correr menos bem, falar abertamente dos problemas, dar visibilidade aos espectadores, para perceber o que é que realmente está aqui. E eu termino mesmo, depois só desta explicação, com continua a haver, ou seja, primeiro o porquê, não é? Porque isto é óbvio que continua a haver atletas a exagerar, porque tu tens sempre substâncias permitidas até um certo ponto, não é? Doses permitidas, eu não faço a minha ideia, mas de algum tipo de produtos, se calhar tu poderás explicar, não sei, mas o porquê que realmente há constantemente o abuso dessas doses, é que é precisamente porque o nível está superior e a malta quer chegar muito rapidamente lá em cima, quer um contrato World Tour, quer isto, quer aquilo. Qual é a gênese do problema, também para tentar identificar melhor? É assim, eu acho que nós também não temos que levar isso só para o ciclismo nacional, e eu acho que é isso que as pessoas também pensam, que é só no nosso ciclismo que existe isso. E a realidade é que nós temos um passado mau, passado triste, e hoje em dia qualquer pessoa que tenha um resultado excelente vai logo ser questionada. Exatamente, vai sempre haver essa componente. E acho que isso também é um ponto que acaba por tirar um pouco de credibilidade ao nosso ciclismo. E depois já lá está, muitos querem ter um contrato melhor, sentem que necessitam se calhar de alguma coisa para poder fazer um resultado melhor na Volta a Portugal ou o que seja, e então digamos que há muita gente que pode acabar por cair nesse erro. Nesse engodo, não é? E abusar. Exatamente. E na volta estavas a falar de controlos. Todos os atletas são controlados,
Só os atletas que fazem grandes resultados? É assim, isso depende de quem gera isso, é a autoridade antidopagem. Foste controlado alguma vez agora, por exemplo? Sim, fui 3 vezes controlado. Ok, boa. Na volta, estás a dizer, não é? Sim, na volta. Eu fiz tanto controle ao sangue como controle à urina. Mas quase todos os atletas, normalmente, no mínimo um controle costumam fazer. Não sei de todas as equipas, pode haver equipas que até façam 4 ou 5 ou 6, outras equipas que calhar fazem menos, mas isso também é normal, isso vai fazer todo sentido porque, digamos, o vencedor da etapa faz mais sentido ser controlado do que quem faz o último. Claro, obviamente. Temos que também ter noção que isto é um pouco... Salvo erro, na Tour de França, acho que o Pogacar é controlado mais do que uma vez por dia, não é? Sim, regularmente. Sim. E é normal, não é? Temos que ter noção das coisas. Temos que ter noção das coisas e também é um pouco em fundo da credibilidade do ciclismo, não é? Nós é que estamos a beneficiar com isso. Quanto mais controles houverem, maior credibilidade irá dar ao nosso ciclismo. Obviamente. E depois também é um bocado isto, que é, nós só falamos das más notícias, que é, este atleta que realmente acusou. E todos os outros, 99% que não acusam. Isso não sai, não é? Claro. E eu acho que a malta lá em casa acha isso. Acha que se calhar não há controlos suficientes, mas não. Estamos aqui a dizer, tu fizeste ali 2 bons resultados, mas a nível de classificação geral tiveste uma volta normal, não é? Não estiveste no top 10 ou afins. E mesmo assim foste controlado 3 vezes. Acredito que muitas outras equipas foram controladas todos os dias. Portanto, continua a haver controle. E, por exemplo, acho que houve aqui recentemente também muito esta questão de o diretor da FAPEL dar umas bicadas a outras equipas. Acho que não me compete a mim também discutir, não te vou colocar essa questão, mas tudo isto deixa o espectador e quem está fora da modalidade confuso, não é? Sim, é um bocado isso. E nós estamos diretamente a acusar uma outra equipa. Exatamente, é assim. No fundo, quem sofre acaba por ser toda a gente no ciclismo, porque acaba por um pouco descredibilizar toda a gente. E nem todos estão nesse ponto. E ninguém, eu acho que nem todos nós podemos apontar o dedo à pessoa ao lado. Nós temos que levar as coisas, eu acho, um bocado com clareza e fazer tudo em prol do ciclismo. E acho que quanto menos estrondo, digamos assim, nas redes sociais, na comunicação houver sobre doping, sobre problemas, tudo isso irá beneficiar-nos. Quanto mais coisas más se falarem, pior vai ser para nós, porque um patrocinador coloca no ciclismo, coloca doping ciclismo e vai ter 500 notícias. Claro. Mas se calhar se colocar Daniel Dias ciclismo, só vai ter 5 ou 6. É isso. É a realidade. O ciclismo, não só, a comunicação está à espera de problemas. Por exemplo, se virmos alguém que se vai meter com o outro no final da corrida, que anda ali, que é normal às vezes acontecer, aqueles confrontos, isso vai ter muito mais visualizações do que dizer a Nico Hülkenberg venceu a volta a Portugal. É isso. A malta gosta do drama, não é? Exatamente. Infelizmente é isso. Olha, saindo um bocadinho também deste registro e voltando a ti, que hábitos é que tu tens a nível de descanso, nutrição, treino, assim, hábitos regulares que tornam-te um melhor atleta? Assim, eu procuro sempre fazer o meu treino da parte da manhã, agora que não tenho, pronto, digamos, a componente do estudo e das aulas, acabo por descansar um pouco mais da parte da tarde, consigo fazer um descanso melhor. A nutrição é sempre algo que é difícil para mim, gosto bastante de comer e na pré-época acabo por engordar um bocado e depois tenho que andar sempre atrás do prejuízo. e no fundo, noutros anos tem-me vindo sempre a dificultar um bocado o processo. E é algo que este ano tenho que tentar melhorar, tentar ter um pouco mais de cuidado. Se calhar também com o ciclismo virtual, se conseguir ter mais essas competições e tudo mais, acaba por me motivar um bocado mais a isso. Parece que não desligas da época tão rapidamente. Porque nós, no fundo, em Portugal temos um período, este ano a época vai acabar ligeiramente mais tarde, mas temos um período desde setembro até quase fevereiro, até início de fevereiro, sem competições. É pior eu faço do pista, mas é quase meio ano sem competir. É isso. É muita coisa. É pior do que as férias escolares quando és miúdo, não é? Exatamente. E, portanto, obviamente que depois os atletas
ficam mais pesados. Na entrevista, por exemplo, ao António Carvalho, ele falava disso, que acaba por ganhar peso e depois andar um bocadinho atrás do prejuízo, e eu acho que para vocês é sempre mais fácil. Que se ganhar 3, 4 quilos, aceitável, mas agora tens que perder 10 quilos, não vais conseguir nunca ter o mesmo rendimento, não é? Claro. E estavas a falar, e se calhar levamos agora um bocadinho para o indoor, não é? Tu participaste também naquele apuramento que fizemos aqui no Cycling District para o Campeonato do Mundo, ficaste em quarto. A semana passada tivemos aqui a entrevista do Pedro Silva, que também ganhou essa etapa, mas queria-te perguntar a ti um bocadinho a experiência, porque o indoor também é novidade para ti. O que é que achaste? Como é que te sentiste? Eu já tinha feito algumas competições indoor, especialmente na altura do Covid, especialmente no Zwift, mas em casa não tem nada a ver com o que é competir aqui na sala de competição. Já tinha vindo aqui uma vez por convite teu antes da volta a Portugal, mesmo antes da volta a Portugal, penso que foi 5 ou 6 dias antes, e adorei a experiência. É totalmente diferente porque temos uma ventilação diferente. Até na altura lembro-me de ter dito que sentia frio quando entrei, porque ainda não estava a aquecer e sentia ali um bocado aquele fresco, não é? E aquela ventilação do ar que faz toda a diferença, porque o nosso corpo começa a sobreaquecer e nós necessitamos dessa ventilação. E eu acho que isso fez toda a diferença, na minha opinião, quando vim aqui competir, e acho que isso aí é um ponto que faz com que as pessoas fiquem mais interessadas em experimentar ciclismo indoor, especialmente aqui no Cycling District. Que diferenças notas assim entre as corridas indoor, que são muito mais explosivas, intensas, não é? Intensas, eu digo que são por ser mais curtas, sim. versus uma corrida normal de estrada? Acima de tudo é o facto de, na estrada, termos a componente de ter que estar, digamos, conduzir a bicicleta, ter a componente técnica, seguir na roda. É totalmente diferente o seguir na roda na estrada do que aqui no rolo. Claro. Ou seja, temos outras componentes que aqui no fundo é tudo muito mais performance. Aqui é muito mais capacidade do atleta. Força bruta nas pernas, não é? Quase. Exatamente. E então acaba por ser, claro que também existe muita tática, e eu reparei muito isso por ter cometido alguns erros no apuramento, porque existe muita tática e eu não tinha essa experiência, por exemplo, na plataforma do MyWash, mas é totalmente diferente da estrada. Até tu que gostas de fazer contas para os prémios de montanha, exatamente, aqui também tem que fazer contas para os pontos. E então, claro que essa experiência é totalmente diferente. E é um esforço muito intenso, que tem muito poucos descansos, praticamente não tem descanso, enquanto na estrada, por vezes, conseguimos parar a dar aos pedais. Já tenho curiosidade, mesmo numa fuga, tu entras em muitas fugas, há momentos das fugas que tu consegues respirar? É assim, depende sempre da fuga e da companhia. Normalmente, há fugas em que é sempre gás à tábua. Por exemplo, essa etapa do Beiras foi sempre gás à tábua, foi sempre... Não houve momentos de descanso, nem a descer havia descanso, porque a descer íamos sempre rápido. Há poucos momentos de parar a dar aos pedais. Normalmente, quando a potência média e o normalizado é muito perto, é sinal que foi uma fuga all-in. Sempre a fundo. Por vezes, por exemplo, uma concessionária de JN, que já havia gente que estava fora da geral, como era o meu caso, são fugas maiores, tem-se mais momentos de descanso, dá para recuperar ali um bocadinho. Mas se forem fugas assim mais curtas, que se quer mesmo realmente manter ali um ritmo para obrigar, por exemplo, atrás a perseguir, aí é como, por exemplo, o rolo. É um bocado tipo aqui o ciclismo indoor. Exato. É um esforço muito intenso, sem muitas paragens, e é um bocado idêntico. Boa. Obviamente que eu sou fã de ciclismo e gosto muito de ver, e certamente que para mim, apesar de estarmos a falar que tanto o indoor como o outdoor fazem parte do mesmo que é ciclismo, acabam de ser quase submodalidades diferentes, com formas de espetáculo diferentes, e para mim há espaço nas duas. Aliás, uma e a outra são muito complementares. Obviamente que no outdoor tu tens mais variantes, estavas a dizer, a componente técnica, claro, o saber ir na roda, o vento, tudo isso conta. Mas aqui também o indoor acabas por ter, olha, nem que seja a segurança, sabes que não há quedas, sabes que não vais ter lesões, um ambiente controlado, fresquinho, não passas mal, se estiveres a desidratar, paras e bebes mais um bocadinho, não vai faltar nada. E eu que tinha mesmo esta questão para ti, que é, nós não falamos muito ainda do teu futuro, o que é que podemos esperar para ti para 2026, não sei se já tens equipa, se não, mas se calhar podes responder a essa e perguntar-te se pode haver ciclismo virtual para ti no teu futuro enquanto atleta.
Sim, eu por acaso gostei bastante da experiência, já tinha pensado isso antes e tenho a intenção de começar a fazer mais competições de ciclismo virtual. Acho que isso também pode ser utilizado como um complemento, especialmente na fase do defeso, em que eu sou um ciclista que costumo fazer pista. E, no fundo, também pode-me ajudar bastante bem na preparação do ciclismo de pista. E faz com que eu tenha também um pouco mais de motivação. Eu gosto de sempre ter uma pequena motivação, de ir bater um come, de melhorar a velocidade. Eu gosto de competir muitas vezes, não só contra mim mesmo, mas contra outros. E aqui possibilita-me um pouco... gamificação, não é? Sim, e depois também tem bons prémios, acho que também pode ser uma forma de também ganhar algum dinheiro fazendo algo que eu gosto e fazendo a minha equipa. Deixa-me só dar um parênteses, que eu acho que há muita malta que vê estas entrevistas, mas ainda não está dentro do ciclismo virtual. E vou falar de mim só, não para me gabar, mas por representatividade, é mesmo literalmente isto. E é porque eu conheço a minha realidade e não conheço tão bem a dos outros. Mas eu sou um atleta fraquinho, mediano, obviamente gosto muito de treinar, sou um ciclista virtual, diria assim, fui 5 vezes à rua este ano e na quinta caí. A culpa foi do Augusto, estou a brincar. O Augusto está ali, mas foi uma queda com o Augusto, mas a culpa foi minha, obviamente. Mas aqui o ponto é, no Maiúcha em concreto, todos os domingos há as provas que falavas são com prémios. E nestes últimos 4 domingos eu amealhei $1.020. Na verdade foi $1.030, ainda há bocado falava-te aqui de um atleta que foi desclassificado, mas são $1.030 em 4 domingos. Exatamente. Em média, cada um deles a corrida 1h15, qualquer coisa nesta casa. Portanto, faço o paralelismo com um salário de um ciclista profissional, e não estou aqui a falar dos prémios, não é? Claro. Porque também os prémios da Volta a Portugal e dos outros grandes prémios também não são assim nada especial. Não são nada especial. E digo, será que isto, principalmente em fora da época, para um atleta profissional, ou um atleta semi-profissional, ou fins mesmo um miúdo de formação... É uma motivação. Será que não poderia ser uma motivação? Sim. E eu, para mim, não o fiz pelo dinheiro, mas o facto de fazer pelo dinheiro é só mais uma cenourinha, é uma forma de pagar a minha nutrição, a minha alimentação, manter-me motivado, e não é só isso. Depois também... Nós acabamos por ter também a nossa equipa virtual, andamos sempre um bocadinho picados entre nós. Essa motivação. É essa motivação. Sim. E os números vão sempre aparecendo. Eu sou uma pessoa que, na verdade, não gosto muito de treinar. Eu gosto de competir. E se eu encontrar no treino uma forma de competir, digamos assim, de alguma forma... Ou competires, exato, treinares a competir, mas sem sentir que estás a fundo, mas estás efetivamente a treinar melhor. Isso para mim é excelente. Por exemplo, eu este ano fazia muitas vezes, eu tinha séries numa determinada intensidade. Ia ver os tempos da subida do come e via, se calhar vai dar para bater. E então ia lá fazendo. Depois no outro dia tinha mais intensidade, ia lá bater o come. E andava assim... criava um pouco mais de motivação para eu fazer os meus treinos, para não ser sempre aquela coisa, de fazer sempre aqueles mesmos treinos, fazer sempre a mesma coisa. Porque eu também sou uma pessoa de números, e então tudo na minha vida são números. Isso é bom, e isso é bom. Isso é por acaso uma coisa que eu acho boa, mais uma no ciclismo virtual, é porque tens acesso a toda a tua informação. Não só os atletas, não só a tua própria informação, como os atletas à volta. Claro. E essa informação, um bocadinho como potenciou muito a Fórmula 1, esta questão dos dados, eu acho que também... Já se começa a ver umas coisas no ciclismo, mas vai potenciar muito mais o ciclismo. Eu acho que ainda existe muitos ciclistas de antigamente, um bocado fechados, que não gostam de partilhar os seus números e as suas atividades, e querem esconder. Mas quanto mais transparente formos, mais espetáculo conseguimos dar e mais dinheiro trazemos à modalidade. E tu falavas ao bocado dessa parte de gamificação. Treinar na rua e estar ali a sustentar o outros não é a mesma coisa do que conseguir estar sempre a ver tudo direitinho aqui e bater mais um come ou mais outro come. E especialmente nessa fase de defesa, eu acho que também, eu já utilizo um pouco o treino no rolo, especialmente para treinar para a pista, porque o treino que nós fazemos na pista é diferente do treino da estrada, tens de fazer bastantes séries de cadência, bastantes arranques, e tudo isso na estrada, com chuva, as estradas normalmente são mais sujas. É isso. A probabilidade de cair, ser atropelado é muito grande.
E então, se nós fizermos esse tipo de trabalho no rolo, até podemos fazer um treino de manhã e outro treino à tarde. Tudo bem que não é igual, mas vai haver dias que não vai chover, ou que pode chover pouco, e podemos ir treinar e fazer mais tempo de treino. E complementarmos, acho que isso pode ser realmente algo que me motive e algo que me torne um ciclista mais completo. Olha, e para 2026, falaste aqui desta parte de usar o virtual para te complementar, já tens equipa, tens ambições, o que é que podemos esperar de ti? Em 2026 vou trocar de equipa, ainda não posso revelar qual será a equipa. Mas já está fechada? Sim, sim. Parabéns por isso. Quer dizer, eu não sei se é parabéns, acredito que tu fizeste-o com um sorriso na cara, portanto acho que estás contente. A minha nova equipa confiou em mim, deu-me um papel diferente do que tenho tido. A maior ambição em 2026 será procurar realmente a minha primeira vitória enquanto ciclista profissional, que me anda a fugir já há algum tempo, e acho que esse aí é o maior estímulo que eu preciso e é uma realização pessoal que eu necessito. Não sei se será o meu último ano de ciclismo. Este ano eu dizia até meio do ano que iria ser o meu último ano, porque lá está, por essa componente dos salários e não me sentir realizado, e se calhar 2026 será o meu último ano, não sei. Em princípio tenho que ver como irá se tornar a minha vida, porque eu sou ambicioso e eu necessito de objetivos na minha vida. Neste momento tenho o objetivo de ganhar uma corrida enquanto ciclista profissional. Não o consegui, ainda não me sinto realizado pessoalmente. E se calhar 2026 consegues e abrem-se novos objetivos para ti. Sim, sem dúvida. E sinto que tenho muito para oferecer ao ciclismo, também noutras áreas, e acho que não se pode tudo delinear só ao mundo do ciclismo, porque o mundo do ciclismo é muito fechado, e acho que temos de saber abrir um pouco horizontes. Eu sou uma pessoa que tenho muito essa vontade de abrir horizontes, experimentar novas coisas, e acho que temos que ter essa capacidade, porque o mundo do ciclismo vai ser um mundo que não vai durar muito tempo, e nós temos que saber o que é que vamos fazer no pós-ciclismo. Claro. E começar já tens a preparar ideia isso. do que fazer no pós-ciclismo? Eu gostava muito de trabalhar ligado ao ciclismo. Acho que tenho todas as capacidades para estar num posto de gestão e acrescentar alguma coisa ao ciclismo. Mas veste em que tipo? Tipo, numa empresa que esteja ligada ao ciclismo, num clube, numa federação? Já pensaste nisso? Sim, sim. Mais na parte de federação? Sim, mais numa parte mais associativa, uma parte mais de gestão, porque também no fundo é a parte onde eu tenho mais experiência, digamos assim, no que eu estudei, e acho que tenho uma capacidade de argumentar, de comunicação boa, e acho que isso também ajuda um bocado nesse lado. E eu sinto que tenho muito para oferecer ao ciclismo, sem ser só como ciclista, e acho que isso também é importante, haver mentalidade jovem e começarmos a mudar um pouco a mentalidade. Isso já está a começar a mudar aos poucos, mas acho que é preciso mais gente que ajude a melhorar o ciclismo. Por exemplo, aqui o Cycling District, no início, provavelmente muita gente se chamou de louco, que não iria funcionar, que não iria... E se calhar agora olham e dizem, vou lá experimentar, se calhar até é bom. E acho que isso é preciso pessoas com essa mentalidade, com esse mindset, e tentar mudar um pouco o que é o ciclismo, para não tornar o ciclismo como era há 20 anos atrás, que é o que nós sentimos neste momento, que é um mundo fechado, que só se quer saber daquilo e não se tenta evoluir daquilo. Certo. E eu quero ser uma pessoa que contribui para a mudança e para a evolução, não é? Especialmente para 2026, são esses os meus principais objetivos, e começar também a cultivar um pouco o meu pós-ciclismo. Muito bem, papai, excelente. Esta conversa alongou-se fruto também das circunstâncias, e eu hoje, em particular, para tornar esta conversa mais especial, também não vou fazer as perguntas rápidas, portanto precisamos de terminar a entrevista, mas queria-te só fazer uma questão e meia, vá. A meia começa já. Se pudesses definir ciclismo numa palavra, qual era a palavra para definir ciclismo para ti? Disciplina. Disciplina. Eu acho que se calhar é uma palavra que ainda não foi definida e é mesmo muito importante. Sem disciplina não conseguimos ter consistência, não é? Exatamente. E que sem consistência não há resultados, por isso espetacular. E a última é um bocadinho, se do outro lado tivesse o Daniel quando tinha 6 anos, se calhar 6 ainda não, com 10, 12 anos, o Daniel 10, 12 anos, qual era o conselho que lhe davas, sabendo o que sabes hoje? Acima de tudo, desfrutar do ciclismo,
que foi o que eu fiz, levar isto como uma paixão e não andar porque o pai quer que eu ande no ciclismo, porque eu tenho que fazer algum desporto, mas andar porque realmente gosta. O meu primo tem 6 anos, andou no futebol e agora eu olho para ele e digo, ele já tinha andado no ciclismo antes, depois teve ali uma fase que não gostava, não sei porque teve ali uma fase que não gostava, depois foi para o futebol, chateou-se no futebol e agora eu olho para ele e sinto o sorriso que eu tinha quando tinha a idade dele. E eu acho Mas voltou ao ciclismo? Voltou ao ciclismo. Okay. E eu adoro ir a ver provas de formação e sentir aquilo que eu sentia, que era ser feliz, aquela convivência de ir fazer gincana e estarmos todos ali a jogar à bola, a brincar uns com os outros. Eu acho que isso é o mais importante que podemos levar do ciclismo, é os valores que o ciclismo acrescenta e todos os valores de trabalho, disciplina, regras que são dados desde o processo de formação até chegar. Alguns não têm capacidade para chegar a profissionais ou não têm intenção, mas levaram esses valores. E eu acho que isso é ouvir as pessoas, desfrutar do ciclismo e aprender, porque isto é tudo um processo de aprendizagem e eu acho que nisso o ciclismo é o desporto ideal para se crescer enquanto pessoa. Espetáculo. Daniel, muito obrigado pelo tempo. Foi um prazer. Obrigado também por abrires o teu coração, abrires a tua mente, falares abertamente sobre todos os temas sem nenhum tabu. E a vocês que nos acompanham, vemos para a semana. Obrigado. Tchau.